celebrai. Ele vive para sempre, bem alto. Ele vive. Tô vendo animação não, viu? Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Cantando e fazendo gestos. Fico feliz em vir pra casa, erguei minha voz e cantar. Aleluia. Fico feliz em vir pra casa, erguei minha mãos e adorar. Fico feliz Eu vim pra casa. erguei minha voz e cantar. Aleluia. Fico feliz em vir tua casa, erguei minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre. Eu vim pra casa. Erguei minha voz e cantar. Aleluia. Fico feliz em vir pra casa, erguei minhas mãos e adorar. Fico feliz, Pra casa. erguei minha voz e cantar. Aleluia. Fico feliz em vir pra casa, erguei minhas mãos e adorar. Bendito, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre. Ao tempo da inocência eu quero voltar, ao tempo da pureza eu quero voltar. A simplicidade com o Pai, humildade com Deus, ser curado do que o mundo me fez, ouvir a tua voz como sempre ouvi, amar a tua palavra com todo o meu ser. Oh Deus, sou com saudade de ti, saudade de ti, saudade de ti. Sabe, Senhor, eu pensei que te conhecia, Me enganei a mim mesmo. sei a pureza, E fui pra bem longe de ti. Mas estou de volta, mas estou de volta pra ti. Ao tempo da inocência, ao tempo da inocência eu quero voltar, ao tempo da pureza eu quero voltar. A simplicidade com o Pai, humildade com Deus, ser curado do que o mundo me fez, ouvir a tua voz como sempre ouvi, amar a tua palavra com todo o meu ser. Oh Deus, sou com saudade de ti, saudade de ti, saudade de ti. Querido Deus, querido Pai, abençoe cada criança que está aqui, Senhor. Abençoe cada pessoa que está aqui precisando de Ti, Senhor. Que o Senhor é o que tem poder para curar nós todos. O que estão precisando de Ti no hospital. O que estão precisando de Ti, porque está com doença. Os que estão em casa, os que estão fazendo viagem. Abençoe cada aquela pessoa que está na rua, que está com fome. Que está no chão.
que não pode ter uma casa, meu Deus. Me abençoe cada aquela criancinha que está aqui. Abençoe Melissa, abençoe Railana, abençoe Milena, abençoe Memé, abençoe Priscila, abençoe Vinícius, abençoe Sara, Gilvan, Esté. Abençoe cada aquela pessoa que está aqui. Deus, mais uma vez segure minha mão. Minha alma ainda pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte, fraco eu estou. Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nesta hora. Senhor, E me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Senhor, vem. E me leva além. Deus, mais uma vez segure minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte, fraco eu estou. Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nesta hora. E me leva além. E o meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. E me leva além. Vai, Sara. Ou não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, divino Santo. Deus enviou seu filho amado para perdoar. Pra me salvar na cruz morreu por meus pecados, por meu pecado. A questão aqui é o que fazer e o que não fazer no sábado. E aí a gente poderia trazer uma lista do que não deve ser feito e o que deve ser feito no sábado. Mas se fôssemos fazer isso, iríamos fazer igual os fariseus, que tinham uma lista, né, do que podia fazer e que não podia fazer. Inclusive eles não podiam olhar no espelho, que se olhasse ia ter um cabelo branco, então você ia arrancar, e isso, né, demandaria um tipo de trabalho. Então eles tinham uma lista. E aí iríamos usar também de farisaísmo, legalismo na igreja. Então a gente prefere usar o sábado não numa perspectiva de lei, né, já que discutimos recentemente sobre Gálatas, de uma lei que muitas vezes a gente quer forçar alguém a fazer. E a gente sabe que nós não somos salvos pela lei. E incluindo o sábado, a gente tem que entender que nós já somos salvos e guardamos a lei por amor.
Então, nós temos que entender que guardar os mandamentos de Deus é uma atitude, algo gerado pelo amor de Deus, porque a própria lei de Deus é amor daquele que nos amou primeiro. Então, Ele nos ama e em amor, eu me relaciono com Ele em amor, amando-o, portanto, guardando os seus mandamentos e amando o meu próximo. Então, o sábado que está entre os mandamentos que eu me relaciono com Deus, é uma forma de demonstração de amor a Deus. E nesse sentido eu tenho que entender que eu não vou fazer por alguma lista, por alguma obrigação, né? Mas eu vou fazer simplesmente por amor. Por uma forma que eu tenho de me deleitar no Senhor, como a gente acabou de ler. O sábado foi feito por causa do homem. É um benefício. A gente viu na lição bíblica ontem que era tipo um remédio. Então Jesus quer nos tratar, quer nos curar. E nesse mundo tão frenético, tão agitado, que as pessoas não param, Ele nos dá o sábado para ser essa bênção para nós. Ele fez exclusivamente especial para nós. E não nós para servirmos ao sábado. Então nós não vamos atrás dessa lista. Mas existe na Bíblia uma referência para que nós guardarmos o sábado de maneira correta. E que referência é essa? O próprio Jesus Cristo. Jesus é o nosso modelo de guarda do sábado. Então, se a gente quer um modelo, se a gente quer assim um ensinamento, uma base, a gente olha para Jesus. Concorda comigo? E aí, o que Jesus fazia aos sábados? Primeiramente, a gente via a questão da adoração. Jesus, todos os sábados, estava no templo, nas sinagogas, trazendo alguma leitura. Você vê que maiores milagres de Jesus foram no sábado, porque quando, coincidentemente, no sábado e num templo, então Jesus era alguém que realmente no sábado buscava adorar a Deus. O apóstolo Paulo também, seguindo o exemplo de Jesus, ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, também é um exemplo, né, de como realmente nós devemos guardar o sábado, pois o apóstolo Paulo também estava todos os sábados na sinagoga, e até lugares que ele não tinha sinagoga, ele estava lá, ensinando a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. Então, por aí a gente aprende que o sábado é um dia não só de ficar em casa, mas é um dia de adoração. Um dia de a gente estar publicamente louvando ao Senhor, declarando que Ele é bom. E, portanto, é um dia da gente ir à igreja, que é o lugar que a gente se reúne para adoração pública. Então, pensando em Jesus como modelo, não é um dia de ficar em casa, é um dia de estarmos na igreja. Então, aqueles que estão aprendendo agora sobre o sábado, eu vou guardar o sábado como? O que é que eu vou fazer no sábado? Venha para a igreja, venha estudar a Bíblia. É o dia de você colocar em prática aquilo que você não coloca nos outros dias da semana. Não é que você vai ser eximido de todo o trabalho, vai ter o trabalho sim, mas é um trabalho diferente do trivial, do comum da semana. É um trabalho voltado para Deus, para a obra de Deus. Os próprios sacerdotes, eles não paravam os sábados, porque o sábado era um dia de quê? De consagrar o povo, era um dia de oferecer também sacrifício, pensando no contexto do Velho Testamento. Então, o sábado é um dia de adoração, tomando Jesus como modelo. E o texto que nós lemos também aqui, daqui a pouco a gente vai entrar em outra discussão, e vou fazer uma pergunta para você também, Vanusa. O sábado é um dia também de necessidades especiais, de olhar para as necessidades especiais. Então, preste atenção. Os discípulos estavam sendo acusados pelos fariseus de transgredir o sábado, de Jesus de incentivá-los a transgredir o sábado. E Jesus, então, usa o exemplo de Davi. Não viu Davi, quando teve fome e comeu dos pães que era exclusivo dos sacerdotes, separado, pegando aquele contexto do início, consagrado para os sacerdotes? E por que ele comeu? Porque era uma necessidade. Eles tinham fome, e fome é uma questão de urgência, né? E como eu falei ontem na escola bíblica, né, do Bíblia em Foco, nós temos que entender que a lei de Deus é promotora de vida. A lei não pode gerar morte, a gente já viu isso em Gálatas, né? A lei que gera morte não é a lei de Deus. A lei de Deus, ela gera vida. Então, se a pessoa está morrendo,
Aí não vamos deixar morrer. Tem até umas religiões que pegam alguns contextos da Bíblia, né? Textos da Bíblia descontextualizados, que deixa pessoas morrerem, né? Se precisar de uma transfusão de sangue, mas não dá o sangue porque está na lei. Mesmo que eles acreditem assim, mas será que numa circunstância de necessidade, de uma pessoa precisando de uma doação de sangue, olhando para esse texto aqui das espigas, certo que é referente ao sábado, mas a gente tem que entender que Jesus, ele dá o sentido da lei em todos os sentidos. Será que Jesus deixaria morrer se Jesus é um promotor de vida? Você vai deixar um parente, um pai, uma mãe que precisa do seu sangue, de um órgão seu? Já parou para pensar nisso? Né? Mesmo que, eu estou falando num contexto, mesmo que a lei diga que não possa, ou dissesse que não podia, se a gente, tem outro contexto, não é isso que o texto está dizendo. Né? Se a gente for lá para o Velho Testamento, a gente vai entender a questão do sangue bem direitinho, que o sangue é vida, mas não é nesse sentido lá, deveria ser oferecido a Deus o sangue, né? Não poderia ser ingerido, nem o sangue, nem a gordura, porque era a melhor parte, era para ser oferecido a Deus. É um contexto lá cerimonial. Mas assim, você pegar esse texto, e mesmo se você acreditando, se fosse uma necessidade de alguém, e aí a gente volta para o sábado, Deus consagrou, separou, como a gente disse no início, mas houve uma necessidade de fome. Deus vai deixar morrer? Deus é um Deus de vida. Ele disse, eu quero que tenha vida e tenha vida em abundância. Eu fico imaginando assim, Vanuso, se todo mundo fosse guardador do sábado, sabatista. Mesmo assim, isso, algumas profissões iam existir. Porque as pessoas não escolhem o dia de adoecer, as pessoas não escolhem o dia de se acidentar. Não é isso? Então, por exemplo, nesse sentido, teria que ter um médico. O médico não vai, hoje é sábado, vou esperar chegar o domingo para eu estancar um sangramento de alguém que foi acidentado. Ou colocar o osso no lugar. Né? Ou receitar algo que ele precisa naquele momento para aliviar a dor que está perturbando ele naquele momento. Não, vou deixar para amanhã. Então, realmente, olhando para o exemplo da necessidade e o que Jesus nos ensinou sobre isso, nós vemos que, diante das necessidades, de algumas necessidades, alguns trabalhos são sim justificados. E são tidos como trabalhos diferenciados. Trabalhos santos, né? Separados, diferente do comum, do trivial, daquele trabalho que foca apenas na individualidade. No caso desse trabalho aqui, ele foca no próximo, na coletividade, né? Isso é bem interessante. Porque os médicos, eles fazem, né, uma profissão de fé, de salvar vidas. Então, a profissão deles já é dedicada direto. Não tem dia nem hora para eles parar. Eles têm cirurgia em sábado, eles trabalham no sábado, porque tem os plantões, né? Eles são diretos, são vidas. Então, por isso que jamais Jesus ia proibir eles de salvar vidas. Então, tomando Jesus como modelo, né? E vendo que Jesus viu a necessidade dos discípulos, Jesus, nesse sentido, autoriza e nos ensina como guardar o sábado. Olhando também sempre para a necessidade do meu irmão e do meu próximo. E é interessante que a lição fala aqui, ó, no interesse do próximo, do coletivo. O ensinamento de Jesus é o seguinte: quando eu penso em mim mesmo, realmente eu devo me avaliar se isso eu devo ou não fazer no sábado. Mas quando eu penso no próximo, na necessidade do próximo, eu não posso ter dúvida, Vanusa, do que eu vou fazer. Até porque ele diz aqui, ó, veja bem, Davi foi justificado por comer pães na presença que não era lícito para ele comer. Assim como você é justificado por preparar comida para o seu jantar de hoje. Assim como o médico está justificado por receitar um remédio necessário, por estancar um sangramento ou por colocar no lugar um osso quebrado. Ou como você seria justificado por extinguir um fogo de incêndio que ameaça sua casa e expõe sua família ao perigo. Mas não encontro nada no exemplo de Jesus que justifique o trabalho no sábado, para a salvação da propriedade, unicamente pelo fato de ser sua propriedade. Então, como eu estava falando anteriormente, quando o interesse é individual, quando o interesse é a salvação da própria propriedade, porque pelo fato de eu ter aquela propriedade, então isso não justifica o trabalho no sábado. Não é um exemplo de Jesus, pensando em mim mesmo. Mas quando eu penso no outro, quando eu coloco o meu próximo na frente, na necessidade dele,
Tá, meu vizinho aqui, ó, tá desmontando um guarda-roupa, ele está precisando de ajuda. E tu não sabe, vou nada. Aí você não... Esse trabalho não é um trabalho igual dos outros dias, que você está pensando no individual, na sua propriedade, no seu lucro. Esse é um trabalho que eu penso no próximo, da ajuda ao próximo, da caridade ao próximo, né? Então, nesse sentido, eu tenho que entender que, olhando para o exemplo de Jesus, que diante das necessidades, nós não podemos ser omissos. E o sábado foi feito por causa do homem. Eu acho que a chave hermenêutica para a interpretação do texto como um todo é esse versículo que diz: o sábado foi para servir as pessoas e o homem. Quando você serve, você faz o bem, você está guardando o sábado aos moldes de Jesus. Não é verdade? Fica uma mensagem aqui. Quando o que está em jogo, o ensinamento de Jesus, quando o que está em jogo, a lei de Deus, e do outro lado está a vida, eu tenho que associar essa lei de Deus a um princípio de vida. Porque se eu, de repente, pegar a lei de Deus como motivo para gerar morte, ou promover morte com aquilo, então a lei de Deus não está cumprindo sua função. Deus é um Deus de vida. A sua lei promove vida. E o sábado deve promover a vida. Por isso que ele diz que devemos fazer o bem. E aí, voltando aqui para o modelo de Jesus, a gente viu que Jesus era aquele que nos ensina a fazer de um sábado um dia de adoração, um dia que devemos preocupar com a necessidade do outro, do nosso próximo, e, portanto, um dia de fazer o bem. O que é que você pode pensar assim, Vanusa? Trazer a pergunta. Olhando para o exemplo de Jesus, o ensinamento de Jesus, que ele cita até o exemplo da ovelha. Se a ovelha cair no buraco, você não vai salvar. Né? Imagine vocês, seres humanos, né, que são mais importantes. Né? Você não vai se preocupar com ele, não vai se preocupar com a vida daquela pessoa. É lícito fazer bem aos sábados, né? O sábado foi feito para servir o homem. Quando você pensa nessa lista de fazer o bem, você pensa em que atividades no dia de sábado que justificaria esse ensinamento de Jesus? O que seria esse fazer o bem tanto? Todas essas coisas, como você falou. Ajudar alguém, ajudar o próximo. Tem uma pessoa precisando, você pode ajudar. Como também no sábado, é de descanso sim, mas você pode ir fazer visita a algumas pessoas que estão doentes, falar sobre Deus, visitar as cadeias, como muitos fazem, os hospitais. Tudo. Quando Esteve estava internado, vinha muitos no sábado cantar lá. Os evangélicos sempre iam no sábado. Sempre. Porque é uma maneira de trabalhar para Deus. Porque, como diz a lição, Deus fez tudo. Ele não deixou de orar, nem tem como. Ele foi procurar comida também para os outros. Então, é uma maneira que ele nos ensina que a gente também pode ter a comunhão com Deus, ter a oração, vir para a igreja, mas como a gente também pode ajudar o outro, se precisar. Se vir pedir ajuda, não porque sabe, não, mas se vem, você pode ir ali, como você falou, desmontar ou ajudar numa mudança em alguma coisa. Sim, pode sim, e ajudar aquela pessoa, porque está fazendo o bem. O que a gente aprende é isso, que no sábado a gente pode fazer todas essas coisas se for voluntário de ajudar alguém, em prol de alguém, de pessoas, de vidas. Daí alguém pode até dizer que o sábado é um mandamento que não tem mais sentido. Mas, se a gente pegar esse princípio, ele é um mandamento tão atual, principalmente para os nossos dias, mais do que era antes. Porque é um convite para que nós possamos descansar fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Hoje as pessoas estão ansiosas, né? O pastor até falou ontem no Bíblia em Foco, a síndrome de Burnout, eu não sei dizer essa pronúncia, que as pessoas estão sendo muito diagnosticadas, que é o excesso de trabalho, que as pessoas entram num pânico e não conseguem mais dar conta de tanto trabalho que tem. Sofia às vezes até brinca comigo, pai, cuidado para você não ter isso aí, né? E é interessante que num momento como esse, o sábado vem para a gente parar.
Olha só, aquele pessoal que mexe com ação, com bolsa de ações, com bolsa de valores. Se ele vai vir por tempo, ele não vai nem concentrar no culto, que ele vai estar ali na hora do culto pensando, será que caiu a bolsa, será que diminuiu? E agora com essas especulações aí, né, com essas taxações que está tendo aí, né, e o mundo todo assim preocupado, tem muita gente, talvez nesse momento do sábado, com essas preocupações. Então é um momento de se desligar e se ligar em Deus. O corpo já está pedindo, Deus já está falando, é descanso. Mas você ainda fica, tem muitos que ainda fica procurando trabalho, sábado e domingo ainda, direto. Aí chega um ponto que realmente nem a mente, nem o corpo aguenta. Então isso aí é o modo crítico, né? Então veja que o sábado, ele é tão necessário para os nossos dias, como, e talvez até mais do que como era antes. Né? Porque enquanto as pessoas estão nesse modo crítico aqui, como eu falei, né, esse excesso de trabalho, que agora hoje tem até um nome, né, que eu não vou dizer, né, síndrome de burnout, né, alguma coisa assim. Então o sábado é esse momento que promove esse modo, nos tira, aliás, esse modo crítico e nos coloca num modo agora em que a gente pode demonstrar amor, compaixão para com o próximo. Se durante a semana nós estamos pensando muito nessa questão do lucro, né, pensando muito no individual, o sábado, com o princípio de Cristo de fazer o bem, ele nos ajuda a desenvolvermos outras habilidades que durante a semana muitas vezes nós não desenvolvemos. Que é a habilidade de amor ao próximo, de demonstrar compaixão, sair do modo crítico para o modo de compaixão, para o modo de amor. E isso é bem interessante, né? Como diz o texto aqui, né? Pintar cenas de amor. Um sábado, é um quadro branco que é colocado diante de nós para que nós possamos pintar, construir uma história diferente daquela história que construímos todos os dias da semana, não é? E não ter mais aquela desculpa, eu não tenho tempo. Porque aí hoje em dia o ser humano acorda, às vezes nem tem aquele tempo devocional com Deus, vai dormir. E o sábado vem exatamente, olha, você precisa ter um tempo com Deus, vem nos alertar. Né? Você precisa ter um tempo também para seu irmão. Numa sociedade tão egoísta e capitalista, que as pessoas só pensam em si, no lucro, na própria propriedade, né? Nas ações, porque tem ações. Então, agora é hora de pensar um pouquinho também no outro. Pensar altruísta. Então, o sábado ele nos leva também para esse pensamento altruísta. Ele é um mandamento que nos leva a pensar também no outro, e não apenas em nós mesmos, e não apenas em nossa própria propriedade, não apenas no nosso próprio lucro. Não é? Então, a gente entende o sentido dos mandamentos do Senhor, que não são pesados. Na realidade, eles são feitos para o homem, como disse o próprio Jesus, para o bem do homem. Qualquer mandamento, ele foi criado por Deus para bem do homem, para o deleite do homem. Tanto o homem que se deleita em guardar, em observar o sábado, porque quando ele faz o bem, ele também se sente bem, como para o outro que também é abençoado com o bem que ele faz. Então é um dia de ser abençoado e também de abençoar pessoas. Amém? Em Jesus confia, sua lei observa. Oh, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeitos guarda tudo quanto ordena. Alegria perene nos traz. Crê e observa tudo quanto ordena. O fiel obedece ao que Cristo manda. Crê e observa tudo quanto ordena. O fiel obedece ao
que Cristo manda. Santo Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui estudando a Tua Palavra. As crianças em sua salinha, os adolescentes também em sua sala, e os adultos aqui, Senhor Deus, que hoje se dedicaram a estudar esse tema tão peculiar, tão especial, principalmente para nós, Senhor Deus, nesse mundo contemporâneo, em que as pessoas estão cada vez mais agitadas, que o mundo continua cada vez mais frenético, sem poder parar, sem um minuto assim para desenvolver um relacionamento mais próximo a Ti, sem um minuto, Senhor Deus, para desenvolver um relacionamento também em relação ao seu próximo. Obrigado, Deus, porque estamos aqui, nesse dia de sábado, Te adorando, Senhor Deus. Nos ajuda a termos uma verdadeira compreensão sobre esse dia, como guardar esse dia, nessas lições práticas, Senhor Deus, de como guardar o sábado, que nós possamos tomar o Senhor como referência, como modelo, Senhor Deus, para que possamos realmente realizar a obra que o Senhor deseja que nós realizamos. É isso que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Para o pessoal que está ali, vocês vão dizer, né, o que vocês fizeram, vocês vão narrar e vão dizer por que fizeram esse desenho. Vamos começar aqui com Milena, por ordem. Vamos, Milena, mostre seu desenho e você vai dizer o que você fez. Eu fiz Jesus na cruz, porque ele morreu por nosso pecado. Milena. Agora, Manuela. Vamos lá, Manuela, o que você fez? Você fez o quê? Diga aí. O sangue está escorrendo. Salvar. Muito bem. Agora, Vinícius vai dizer o que ele fez. Eu fiz o Jesus Maria, foi pro amor. Sim, Jesus morreu por amor. E carinho. Muito bem, Vinícius. Agora, Priscila. Eu fiz Deus perdoando o menino. Muito bem. Mostra aí o seu desenho. Aqui. Jesus perdoando um menino. Eu fiz Jesus na cruz porque eu amo ele. Jesus morreu por nós na cruz, foi machucado por nosso pecado. Eu fiz a cruz porque foi onde Jesus morreu, só que eu não fiz ele porque eu não sabia. Eu desenhei Jesus saindo da pedra. Eu vou ler as duas frases. Agora é Sara. Jesus morreu na cruz por nós e nossos pecados. Eu fui a cruz. Coração. Mostrando o amor de Jesus, né? Aham. De Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Um bom sábado na presença do Senhor.